Mas o que o Frei Beto tá fazendo aí na tela? Faz muito tempo que eu não vi o Frei Beto, cara. Caramba. Então vamos aproveitar pra reestrear hoje que... Nossa. Já eu vou ter que ver o Frei Beto. Vai, você leu o título lá em cima? Ai, Deixa eu tirar aqui. Deus. Mas que também, né, assim, desses caras aí, não dá pra você também esperar muita coisa. Porque o Frei Beto é um cara muito conhecido, né, assim... oriundo da teologia da libertação e tal, eu não sei se ele ainda é padre e tal, mas é um conhecido religioso progressista brasileiro, assim como o Leonardo Boff, né? O próprio Júlio Lancelotti e tal. Então, assim, eles são de uma geração de religiosos católicos que fundaram o PT e tal. Acho que o Frei Beto foi um dos fundadores do PT também e tal. Então ele já é bem conhecido, então já tá a vida inteira falando bobagem, misturando o evangelho com socialismo e tal. Então, mas enfim, vamos ver. Eu vou até... Eu não sei nem se eu vou conseguir rir disso, porque assim, é meio batida a coisa. Então. Mas uma dúvida sincera, o que diz exatamente a teologia da libertação? Que eu comecei a ouvir muito recentemente esse termo, mas eu não sou muito familiarizado. Então... A teologia da libertação é uma vertente teológica do catolicismo que trabalha com a ideia de justiça social. Então sim. Começou com as comunidades eclesiais de base, que eram comunidades cristãs que eles montavam em lugares afastados, né? Então, sei lá, pessoal que mora nos aldeias indígenas, no interior do interior de não sei da onde. Então, assim, lugares onde tinha muitos desafios sociais, eles montavam lá uma SEB e começavam a trabalhar não só com a ideia de você levar para aquelas pessoas alimento e tal, mas também de você ir educando, né? Educando naquele melhor... Conscientizando, acho que é a palavra para usar o termo como os marxistas usam. Conscientizando aquelas pessoas das opressões, das desigualdades e coisa e tal, e que elas precisariam lutar pela melhoria de suas vidas. Então, assim, o Leonardo Boff, que foi o mais célebre defensor da teologia da libertação, né? Libertação no sentido que o homem ele precisa ser liberto não só do pecado, mas também das injustiças, das opressões e coisa e tal. O Boff foi condenado, né, pelo Vaticano e tudo mais e tal. Ele, né, foi chamado lá. Inclusive, quem enfrentou muito a teologia da libertação foi o Joseph Ratzinger, né? O Bento XVI. Ele era o... Como é que é? Prefeito para a Congregação da Fé. Eu não sou católico, então eu confundo os títulos lá, mas ele era um dos caras grandes lá. O Bento XVI foi um grande intelectual, um dos maiores intelectuais católicos do século XX. Então ele foi o cara que analisou a teologia da libertação e que chamou os caras na chincha lá no Vaticano e tal. O Leonardo Boff foi um desses. Eu não sei se ele perdeu o direito de celebrar a missa e tal, mas ele foi... a teologia da libertação foi combatida pela Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja julgou que eles estavam misturando evangelho com marxismo. Certo? Então, o Frei Beto é alguém que vem dessa escola aí, né? De ter um catolicismo atuante no sentido de não da solidariedade cristã genuína, mas de uma solidariedade cristã que tem pendores sociais materialistas. Então esse acho que é o ponto mais sensível e complicado e criticável da teologia da libertação. Mas bota aí, vamos ver o que ele está falando. Lá. Então. Frei Beto, uma pergunta antes da gente vir para os dias atuais, porque eu tenho essa curiosidade. Que episódios que aparecem, eu vou pegar só os 2 livros que você já publicou, que aparecem no Jesus Militante, que reaparece no Jesus Rebelde, e como muda a narrativa do Evangelho do Marcos para o Evangelho do Mateus. Como uma história aparece no Evangelho. O título do livro já, entendeu? O Jesus Militante e Jesus Rebelde. Meu Deus do céu. Olha lá, Mateus, Evangelho da Ruptura. O outro como é que é o título? O outro, volta um pouquinho aí. Evangelho e Projeto Político do Reino de Deus. Entendeu? É isso, esses caras trabalham nesse diapasão aí. Aparece no Evangelho
de Marcos que aparece e como ela reaparece na história de Mateus. Tem algum caso emblemático? Não, olha, tem um episódio que curiosamente aparece nos 4 evangelhos, que é o episódio da partilha dos pães e dos peixes, equivocadamente chamado de multiplicação dos pães. Não houve multiplicação. Aliás, essa palavra multiplicação não aparece no texto evangélico. Aparece como um intertítulo. E diga-se de passagem que nos originais gregos dos evangelhos não há divisão em capítulos, não há intertítulos, não há numeração de versículos. Tudo isso são recursos editoriais adotados posteriormente para facilitar a leitura e a citação. Mas como muitas bíblias, eu me lembro a bíblia que eu usava na adolescência, sempre trazia esse episódio como multiplicação dos pães e dos peixes. Então ficou essa ideia, eu não posso resolver o problema da fome no mundo, porque eu não sou Jesus, não tenho o dom de Deus de multiplicar. Né? Como se Jesus tivesse pego 5 pães e 2 peixes, colocado um lenço por cima, atenção, abracadabra, né? E desse lado uma padaria, desse lado uma peixaria, façam fila e venham comer. Isso é mágica, isso não é milagre. O que aconteceu é que Jesus realmente realizou um milagre. E onde o poder de Deus atua para fazer milagre? No coração humano. Naquele dia, ele levou as pessoas a partilhar os seus bens. Diz o evangelho. Eu tava esperando pra ver assim, tá, vamos ver o que vai acontecer, né? Então... O que ele tá querendo dizer? Ele tá querendo dizer que Jesus chamou as pessoas levaram pães lá? Será que é isso? Eu tô começando a achar que é... Nossa, assim... Vai. Eu tô... Vai. De Marcos, que havia ali 5.000 pessoas. Se você reúne 5.000 pessoas numa praça, qualquer praça de uma cidade brasileira hoje, o que acontece em volta? Aparece filé mignon, cachorro quente, sorvete, bala, pipoca, enfim, aparecem os vendedores ambulantes. Qualquer lugar que se aglomera uma multidão, os vendedores ambulantes afluem. Ora, ali, naquela época, não havia carrinho para transportar, havia cestos. Então, é comprovado hoje que as pessoas levaram os cestos com pães e peixes, que eram os alimentos mais frequentes na época, certamente para vendê-los, e Jesus realizou o milagre, ou seja, convenceu aquelas pessoas que se os bens fossem partilhados, todos ficariam saciados e ainda sobrariam. Tanto que o Evangelho de Marcos registra que ainda sobraram 12 cestos vazios que ficaram cheios de restos de pães. Ora, se sobraram 12, é porque havia muito mais cestos lá. Né? Isso é lógico. Ninguém ia carregar cesto vazio pela estrada fora. Então, aqueles cestos tinham mercadoria, que eram esses bens comestíveis. Então, é interessante que relatam da mesma maneira. Para aí um pouco. A provocação dele é interessante. O que ele está dizendo é o seguinte. Bom, na verdade, não foi que Jesus operou um milagre de multiplicar os pães. Né? Então, quer dizer, você tem 5 pães lá e 2 peixes. Então, vamos supor, ele está com um cesto cheio com os 5 pães. E aí ele vai partindo aquilo e vai dando para as pessoas, vai dando, e aquilo não acaba. Comumente, o que se pensa é isso. Certo? Que a partida dos pães e dos peixes foi feita... Eu tô aqui, né? A partida dos pães e dos peixes foi feita com ele partindo o pão dentro do cesto, como se o pão, né, os 5 pães não acabassem. Ele vai partindo e não vai acabando, e o pessoal vai olhando aquilo, não vai acabando. Certo? Esse é um ponto. O que o Frei Beto está dizendo é o seguinte: não, na verdade não foi isso. Na verdade foi que as pessoas trouxeram pães e peixes, e aí repartiram os seus pães e os seus peixes com todas as outras pessoas. Então veja, é uma provocação. Não dá para eu dizer que essa provocação não é interessante. Agora, onde para mim está o problema nisso? O problema para mim está na inferência que ele está fazendo. Porque isso não é objetivo, não é claro que isso acontece. Porque seria muito simples do evangelho dizer, então as pessoas trouxeram mais pães e mais peixes e Jesus repartiu com todo mundo. Mas não é isso que o texto bíblico fala, certo?
Bota aí o texto na tela, ô Saf, já que a gente tá falando disso. Pior que eu tô realmente fazendo isso. Eu tô pesquisando aqui em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João agora. É isso. Bota aí então. Bota Vamos na lá. tela aí, vamos Pera ler. aí. Vamos botar todos eles. Eu só tô Só achando... para as pessoas verem assim. Sim, que assim, sim. olha, claro, importante. virou EBD isso aqui, mas. Mas assim, a provocação é até interessante. Tá? Mas ele tá inferindo. Então não dá para dizer que ele tá certo nisso, porque ele tá fazendo ele tá tirando uma conclusão, né? A partir de coisas que o texto não diz. Tudo bem que quem está dizendo que Jesus fez um milagre também faz a mesma inferência. Mas essa inferência é mais lógica, por quê? Porque no texto não está dito que as pessoas trouxeram pães e peixes. Vamos lá. Na verdade, o contrário. Eles vieram com fome. Então, mas tudo bem. Mas na verdade o que ele está dizendo é que teve gente fora aquelas 5 mil pessoas que... Essa é a inferência que ele faz. Tá. Então, vai lá. Então vamos lá. Ó. Eu vou partir do 34. E Jesus disse... Mateus 15, tá? E Jesus disse-lhes, quantos pães tendes? E eles disseram, 7 e uns poucos peixinhos. Então 7 e uns poucos peixes. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. É isso. Ora, os que tinham comida eram 4 mil homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido, foi embora, certo? Então, ó, eles comeram e ainda recolheram uma quantidade de cestos de pão que sobrou. Então, não está dito em lugar nenhum ali que as pessoas trouxeram os pães. Marcos 8. E no versículo, a partir do 5. E perguntou-lhes, quantos pães tendes? E disseram-lhe, 7. E ordenou à multidão que se assentasse ao chão, e tomando os 7 pães, os 7 pães. Ele tomou os 7 que tinha, e não mais. Tendo dado graças, partiu-os, e deu aos seus discípulos, para que os pusesse diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou-lhes que também lhes pusesse adiante. E comeram e se saciaram, e os pedaços que sobraram levantaram 7 cestos. Então está dizendo o seguinte, que eles pegaram os cestos e colocaram os pães que sobraram. Entendeu? De repente eles falaram, traz lá, sobrou aqui, traz cesto aí. E aí colocou. Isso é o mais lógico. Tem mais um. Por que você não pegou no mesmo site? Não, porque não tinha, assim... Claro que tem, né? Pô, eu peguei, tipo, tudo... Mas tudo bem, vai. Esse aí é Lucas, né? Isso, Lucas. Lucas, versículo 9. E aí... 5 pães, 2 tá, peixes. Então começa ali no 13, né? Ele, porém, respondeu, dê-lhes vocês algo para comer. E eles disseram, temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E estavam ali cerca de 5 mil homens. Mas ele disse aos seus discípulos, façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando, de novo, os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que os servisse ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Certo? Então, assim, a provocação do Frei Beto é interessante, mas tá errada. Porque é mais lógico você pensar que Jesus tenha produzido um milagre, como outros que ele produziu, que ele fez, certo? Do que ter vindo gente do nadão, gente que nem está citada no texto, em nenhum dos 3 textos dos evangelhos, gente que apareceu do nada, misteriosamente, para além daquelas 5 mil que estavam com fome, e repartiram o seu pão com aquelas 5 mil que estavam ali com fome. Não faz sentido, né? Certo? É uma provocação boa. Tem alguém mas... que falou que é heresia freestyle. Assim, né? Mas aí esse é o problema de você fazer uma interpretação materialista da coisa. Certo? Então, o que ele está dizendo, o que ele está negando aí,
é o milagre. Ele está dizendo que o milagre de Jesus foi um milagre materialista, material. Ele convocou as pessoas que estavam em algum lugar, que não estavam dando nem bola, para além daquelas 5 mil. Então, quer dizer, se tinha ali cerca de 5 mil pessoas ouvindo ele, devia ter mais um monte de gente que não estava nem aí com aquilo. Ou, daquelas 5 mil, saíram lá uma quantidade e pegaram e trouxeram. Mas não é isso que o texto fala. O texto fala que eles estavam com fome. Que todas aquelas pessoas estavam com fome. Então, é esse tipo de malandragem aí que a gente tem que tomar cuidado quando a gente escuta um sermão pregado por um pastor progressista ou por um padre progressista. Né? Eu não estou dizendo que, né, os pastores e os padres que são conservadores não fazem malandragem, porque também fazem. Malandragem, o que mais tem é malandragem teológica, é heresia, vinda da boca de pastor dito conservador e o padre dito conservador. Né, você pega, sei lá, né, não vou nem falar, mas você pega, sei lá, toda essa tradição carismática, neopentecostal e tal, não sei o quê, toda ela é cheia de heresias, né? Então não é dizer que só o progressista pode fazer a interpretação herética das escrituras, mas essa interpretação do Frei Beto é uma interpretação herética das escrituras, porque ele faz uma inferência materialista no texto que não está lá. Não está lá. O tudo denota, e a tradição cristã inteira denota, que aquilo foi um milagre produzido por Jesus. Certo? Então, um ateu não diria diferente do Frei Beto. Não, isso aí não foi milagre não. O que aconteceu foi que veio gente lá e trouxe pão, certo? Talvez no chat aí tenha algum ateu que deve estar concordando com o Frei Beto, inclusive. Tem um ou outro, mas sempre tem, né? Sempre tem. Claro, se você não é cristão, você não tem obrigação nenhuma de acreditar nisso. Nenhuma de acreditar nisso. Agora, a conversa aqui é uma conversa de um cristão, para um outro cristão, que é o Frei Beto. Então, é uma conversa entre pessoas que creem. Ou pelo menos, ele deve crer, né? Se você não crê, aí você não precisa nem se preocupar com isso. Para você, tanto faz como tanto fez. Não é com você que eu tô falando. O que eu tô dizendo é que o texto e a tradição cristã dá a esse evento como um evento de uma produção de um milagre. E quem não acredita não tem nenhuma obrigação de acreditar nisso. Ponto. Mas que o texto dá a entender que ele só tinha ali aquela quantidade de peixes e de pães e que ele, a partir daquilo, saciou a fome de um monte de gente, é o que o texto dá a entender. Tá? Então aí, né, quem quer acreditar no Frei Beto, acredita. Então o Frei Beto tá junto com os ateus aí do chat. Vocês podem dar a mão e ir juntinho pro mesmo lugar, inclusive. Tem mais? Ele fala mais coisa? Se quiser, ele vai seguir muito nessa linha. Deixa eu ver mais um, então, mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, vai. Agora, Marcos, ele retrata um Jesus, vamos dizer assim, ele retrata o que Jesus fez, enquanto Mateus, o que Jesus falou. Né? Se a gente fosse fazer um paralelo. Os episódios são muito parecidos. Quase todos os episódios descritos por Marcos estão no Evangelho de Mateus. Alguns pequenos detalhes, como por exemplo, Mateus cita no capítulo 8, versículo 1, o nome das mulheres que acompanhavam Jesus. Eu sigo os estudiosos que admitem que Jesus tinha no seu grupo mulheres e que deveriam ser chamadas de apóstolas. Mas como já na época predominava o machismo, uma misoginia muito grande... Chega, que aí já não, aí já é demais. Aí não dá pra aguentar, né? O cara falar que predominava o machismo, por isso que não tem apóstolas. Aí chega. Bom, então é isso, tá, pessoal? As coisas são assim. Então, assim, dentro das tradições religiosas, existem modos de pensar, modos de ler o texto ou aquela tradição e tal. Que quem não acredita não tem obrigação de discutir esse assunto. Esse assunto não é ele não é uma discussão para quem não acredita, né? Para quem não professa essa fé e tal. Não é. Simplesmente assim, o assunto não é com você. Agora, se você acredita, você precisa lidar com essas coisas, tá? Então,
como esses caras são muito vocais politicamente, o Frei Beto é um cara, né, absurdamente politizado, é um membro do Partido dos Trabalhadores, então, não sei se ele ainda é, mas foi por muito tempo fundador do PT e tal. Então esses caras são hiperpolitizados. Você pega aquele agora, o atual lá, o Henrique Vieira, esses caras são todos muito politizados. Então eles fazem eles usam da fé que eles professam para fazer política. Assim como o Silas Malafaia também faz. Assim como o Marco Feliciano também faz. Assim como o Magno Malta também faz. Então quem acredita, quem é cristão e tal, e quer ser honesto com as coisas, vai ter de lidar com isso aí. Vai ter de lidar com esses caras falando. Com esse tipo de teologia, ou de distorção teológica, ou de heresia, ou de interpretação, ou de hermenêutica tal. Vai ter que lidar com isso. Né? Então, a gente precisa ficar atento, né? Pra não cair em conversa mole. Né? O que mais que temos? Não entrou nenhum clube. Pessoal, eu sei que tá, sexta-feira tal, né? Eu sei que vocês estão aí já meio desanimados. Mas, vão entrar no clube aí, pelo menos 5 clubinhos hoje, pra gente não fechar. Já pensou fechar isso aqui com 0 clube? Seria uma derrota descomunal pra este que foi nomeado como Paulo Clubes. Então, pessoal, 2 valetezinhas aí, né? Entrem no clube, R$1 por dia, 30 por mês, pra gente desmascarar o comunismo. Se eu falar isso, será que tem apelo? Pra gente combater o comunismo, entre no clube e tal. Entra no clube aí pra gente... assim, claro, é sempre a mesma conversa, né? Não é só a gente que sai ganhando com isso, né? Claro, a gente sai ganhando porque a gente precisa disso. Não é que a gente sai ganhando. Isso é importante pra gente manter as coisas funcionando aqui. Não é a indústria do meme que faz isso aqui funcionar, né? É o clube, é a Valete e tal. Então, a gente ganha porque a gente consegue manter as coisas funcionando. E vocês ganham porque vocês têm acesso a um universo gigantesco de coisas, de informação, de conhecimento, de cultura, para vocês compartilharem com as outras milhares de pessoas que já estão lá, né? Então, o grupo de Telegram, aquela coisa toda, é um negócio gigante, né? Que vocês vão poder desfrutar, tá bom? Então, por favor, entre no clube aí, vem junto com a gente, vamos batalhar junto nessa trincheira que é a política dissidente, como a própria Valete disse. Então, entrando no clube, você vai ganhar essas 2 valetes, tá? A valete já histórica do Ayrton Senna e a valete sobre o país que rachou ao meio, tá bom? E ao contrário do Haddad, o clube não tem taxas, então... Olha aí que maravilha. É verdade, o clube não tem taxas, desde o começo, o que tem de gente só mandando meme de taxa Haddad aqui no chat. Tem de falar que Jesus não volta porque senão vai receber taxa. Vai ser taxado. Vai ser taxado. Se fosse Haddad, taxaria os pães. Sabe o que é curioso, cara? Assim, vale aqui então uma dica cultural da mais alta qualidade. Mas se você que está assistindo aí não conhece a obra Os Irmãos Karamazov de Dostoiévski, nos Irmãos Karamazov tem um capítulo central lá que tem a parábola do grande inquisidor. Já falei disso em outras ocasiões. Que é o quê? Jesus volta ao mundo e chega furtivamente e passa a andar no meio das pessoas. Não diz nada que voltou, que era ele e tal. Ele simplesmente aparece e começa a andar no meio do povo. Só que é Jesus Cristo. Então as pessoas começam a perceber que aquele sujeito que está ali é diferente. Sem ele falar nada, elas começam a cercá-lo. Começam a reconhecê-lo e tal. E aí ele é reconhecido pela multidão. Até que ele é preso por um religioso lá, por um bispo. E ele é preso. E esse bispo, então, passa a o inquirir. Perdão. Esse interrogatório que o bispo faz com ele, que por fim acaba o condenando, né? Parte do princípio de que Jesus apareceu para atrapalhar os religiosos, a religião, a igreja e tal. Falando assim, o que você está fazendo aqui? Agora que a gente conseguiu controlar esse povo todo, que nós oferecemos para eles aquilo que eles queriam, porque assim, esse povo não sabe ser livre. Aquilo que você veio oferecer para eles, o tipo de liberdade que você veio oferecer,
né, que fez você negar lá nas tentações do deserto, segundo, né, a Bíblia diz que Jesus foi tentado no deserto, teve 3 tentações lá. Você negou o poder, o milagre e a autoridade. Como é que você quer controlar essas pessoas negando o poder, o milagre e a autoridade? Então, o grande inquisidor, ele condena Jesus de novo, falando, ó, a única coisa que essas pessoas têm na cabeça é procurar alguém a quem se dobrar. E a gente ofereceu para eles tudo que eles precisavam e eles se dobraram a nós. Então, a premissa é que o que Cristo oferece no Grande Inquisidor, lá, né, o contraponto que existe ali no Grande Inquisidor, é exatamente esse. Que o que Cristo veio oferecer não tem nada a ver com benefícios materiais. Nada. Porque o Grande Inquisidor já fala pra ele, ó, nós já demos pão pra essas pessoas aí, elas estão felizes já com isso. O que você veio oferecer ninguém quer. Então, na verdade, o que o Frei Beto tem pra oferecer não é o que as pessoas precisam. Claro, elas precisam de pão e tal, mas assim, isso é uma outra conversa. O evangelho não é um negócio revolucionário porque alimenta as pessoas de pão, de comida material. Não é. Então, a gente vai ter de lidar com isso de qualquer maneira. Se você é uma pessoa que acredita e tal. Se você não acredita, passa pra frente e já era, né?